Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez da lição de número 11 da revista Atualidade Cristã, que neste segundo trimestre de 2024 traz como tema Aprendendo com as Orações da Bíblia. O comentarista da revista é o pastor Denival Lopes Penha. Eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, a lição de número 11 vai trazer algo a respeito sobre as orações do profeta Daniel. Veremos pontos importantes nas orações mais revelantes de Daniel. Inicialmente, mostramos que ele usa a oração como um canal de confissão de pecados para Deus. Primeiro, pecados de si mesmo e depois de toda a nação. Em seguida, veremos como Daniel se preocupou em manter uma vida de oração alinhada com um procedimento íntegro em tudo o que fazia. E por último, veremos como as ameaças, inclusive de morte, não intimidaram Daniel a ponto de deixar de orar. Na sua oração, Daniel reconhece as falhas da nação. Oração, uma porta para a confissão. Ao confessar ao Senhor em oração, Daniel inclui-se no rol dos desobedientes, reconhecendo que as leis que Israel não obedeceu eram legítimas e dadas por Deus por meio dos profetas, servos do Senhor. Olha o que diz Daniel: não obedecemos a sua voz, nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu pelas mãos dos seus servos, os profetas. Reconhecer a Bíblia como palavra de Deus e não se dispor a obedecê-la é se enquadrar conscientemente nas palavras que disse Jesus em Marcos capítulo 7, versículo 6. Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Oração, uma porta para o recomeço. Na sua oração, o profeta Daniel reconhece a causa da escravidão de Israel na Babilônia. Sim, todo Israel transgrediu a sua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. O perdão e, consequentemente, a restauração da comunhão com o Senhor passa pelo diagnóstico da situação emitido pela consciência do crente que é temente a Deus. O Senhor promete isso em sua palavra. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Oração, uma porta para as revelações que o Senhor quiser dar. A prática constante de períodos especiais e prolongados de oração precisa ser encarada com a boa dose de humildade, pois, por mais que tenhamos intimidade e canal aberto com o Senhor, jamais nos tornaremos oniscientes. Este, inclusive, é um atributo natural e exclusivo do nosso Deus. Ele provou isso quando deu mensagens específicas a Daniel, sem, porém, dar-lhe o sentido dessas mensagens. Daniel disse: eu não entendo. O Senhor respondeu conforme está escrito lá no próprio livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 8 e 9. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Daniel orava a Deus e se destacava em integridade. Daniel ajoelhava-se 3 vezes por dia para orar. Daniel fazia parte de um grupo de jovens privilegiados do seu tempo. Era da linhagem real e dos nobres de Israel, era formoso de aparência, sem defeito algum, instruído em sabedoria, sábio em ciência, entendido no conhecimento e que tinha habilidade para viver no palácio do rei. Sendo Israel levado cativo para a Babilônia, Daniel
também foi levado e lá chegando, os seus privilégios continuaram. Entre todas as qualidades que possuía, Daniel era servo temente ao Deus Altíssimo e por isso acostumou-se a orar ajoelhado a Deus 3 vezes por dia. Mesmo quando estava no cativeiro, em terra estranha, a sua fé era a mesma e no mesmo Deus. Daniel orou e Deus respondeu. Certa feita, ocorreu uma situação hostil para os sábios da Babilônia. O rei sonhou e queria saber primeiro o sonho e depois a sua interpretação. Porém, os sábios caldeus não sabiam, o que motivou o decreto de morte para todos eles. Daniel fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros de fé, os quais se uniram para pedir misericórdia ao Deus dos céus. Então foi revelado o segredo a Daniel e ele louvou a Deus. Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro pela sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos. Louvado seja o Senhor. Daniel orava, mas também se destacava no serviço do reino. Daniel era um homem equilibrado em seu procedimento em tudo que fazia. Ele orava a Deus, mas também se empenhava em seu compromisso com as responsabilidades que tinha no reino, como a de ser um dos 3 príncipes constituído pelo rei sobre 120 províncias, com atribuições sobre todo o império da Babilônia. Daniel, o homem que orava de joelhos dobrado 3 vezes no dia, também se destacou entre os 3 príncipes e o rei já pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Para todo servo do Senhor que tem o hábito de orar e que também se esmera para fazer o trabalho que lhe vem à mão com toda a sua força, o seu limite de crescimento é o céu e ninguém pode impedir. Operando Deus, quem impedirá? Daniel orava sobre a ameaça de perda da sua própria vida. Daniel é vítima de ataques de invejosos. Os ímpios ao redor de Daniel deram testemunho de sua integridade. Olha só o que está escrito em Daniel, capítulo 6, versículo 5. Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. O plano para intimidar Daniel foi montado visando interromper a sua prática de orar 3 vezes ao dia. Daniel manteve sua vida de oração, mesmo sob a ameaça de um decreto dizendo que qualquer pessoa que fizesse qualquer pedido, pelo prazo de 30 dias, que não fosse ao rei, seria lançado na cova dos leões. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Daniel na cova dos leões. Daniel foi um exemplo de relacionamento sólido com Deus. Com sua prática de oração e aquela integridade toda, tinha razões para argumentar contra o procedimento calunioso dos seus parceiros de governo, pois, esclarecido como era, sem dúvida teria descoberto os ardis deles. A sua comunhão íntima com Deus lhe dava a segurança de que o Deus eterno estava com ele em qualquer lugar, não importasse o lugar. A bênção está sobre a pessoa, não sobre o lugar. Deus optou não por livrar Daniel da cova dos leões, mas livrá-lo na cova, controlando o ímpeto feroz dos leões durante toda aquela noite. Assim diz o Senhor lá em Isaías capítulo 43, versículo 2: Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão.
Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Lembrando que Deus foi quem fechou a boca dos leões. Não era a espiritualidade de Daniel que fez tirar o cheiro de carne dele, não, igual muitos dizem por aí. Foi Deus quem fechou a boca dos leões. Estando em oração, Daniel foi elogiado por Deus. Daniel, o homem que orava diariamente 3 vezes, revela um particular de grande instrução para os nossos dias. Olha o que está escrito lá no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 1 a 3. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, das nações dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Esta é uma sincronia de grande valor para os nossos dias. Conhecimento histórico registrado nos livros e iluminação dada por Deus a quem o busca em oração de todo o coração. Então o arcanjo Gabriel declarou que Daniel era muito amado. Desse modo, entendemos que uma vida de oração é de suma importância para todos nós, servos do Senhor. Porém, não se pode, por isso, descuidar do procedimento exemplar diante dos que não servem ao Senhor, pois essa é uma recomendação bíblica de promover glórias para Deus entre os homens nas boas obras de todos os seus servos. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui esse breve comentário da lição de número 11. Também quero deixar o meu convite para participarem conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. A nossa igreja fica situada à quadra QR 118, lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro da cidade de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.